Nesse vídeo eu quero falar sobre clientes que já se decepcionaram em trabalhar com a gente. Meu nome é Avelar, eu sou CEO de uma empresa chamada Witmedias. Basicamente a gente trabalha com dezenas e dezenas de clientes, principalmente na parte de aquisição de clientes. A gente atua em alguns outros lados também, como otimização da operação, contratação de pessoas, coisas do tipo, mas o nosso forte mesmo está nessa parte de aquisição de clientes. Eu gravo esses vídeos porque eu sempre gravei, sempre documentei tudo que a gente estava fazendo, só que dessa vez eu estou abrindo isso, fazendo isso de forma pública, né, publicamente falando. O resumo da história é que tiveram vários clientes, obviamente, que vieram trabalhar com a gente, que se decepcionaram, não tiveram resultado, e isso tem alguns motivos que estão cada vez mais claros para mim. O primeiro ponto é que o cliente muitas vezes entra com uma expectativa muito alta, e a gente foi aprendendo a como controlar essa expectativa, porque a gente trabalha com várias empresas que são, no olhar deles, muito grandes, muito boas, e tem muito resultado. E isso já eleva o que ele pensa sobre a nossa empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada cliente tem uma circunstância diferente, um cenário diferente. Então, vamos pegar uma marca cliente nossa, por exemplo, que fatura R$100.000 por mês, que é uma marca pequena. Ok, essa marca que fatura R$100.000 por mês, pode ser que ela entre a trabalhar com a gente e ela comece a faturar, no primeiro mês de trabalho, 120, 150 no segundo, e assim por diante, ela vai crescendo. E ela tem excelentes resultados. Agora, pode ser que tenha uma empresa, por exemplo, que comece a trabalhar com a gente, que fature R$20.000 por mês, que tem alguns casos ainda que a gente aceita empresas menores, que não vai ter o mesmo resultado. Ela está numa circunstância totalmente diferente. O nosso serviço não se aplica tão bem a esse cliente. Ele funciona em vários casos, em muitos casos ele não é tão eficiente. Só que essa pessoa, esse cliente, ele já entrou com essa expectativa de por que a gente conseguiu gerar resultado para várias outras marcas, que ele também vai ter o mesmo resultado. Isso não é verdade. E a gente vem trabalhando nisso muito no processo comercial. Idealmente mesmo, no nosso processo comercial, a gente cada vez mais vai ficar atento a identificar esses tipos de clientes e não entrar, não deixar esse cara entrar, não fechar esse cara, né? E a gente conseguindo fazer esse processo, a gente vai ter uma taxa de resultado, né? Taxa de clientes que tem resultado muito mais elevada. Isso é difícil de fazer, porque às vezes a gente quer fechar uma venda, coisas do tipo, mas é algo que realmente é muito importante. E acredito que é normal em qualquer vida de uma empresa, empreendedor, esse amadurecimento para entender de fato quais são os clientes que a gente consegue gerar resultado. Quais são os clientes que de fato a gente tem que estar dentro da nossa empresa, porque a gente consegue cumprir com a promessa que a gente está fazendo. E como é que a gente fica cada vez melhor em filtrar esses clientes. Estou dizendo isso porque eu acho que é natural terem clientes que vão se frustrar durante esse processo, principalmente no começo, mas que é a nossa função como empresa identificar cada vez mais quais são os perfis, os critérios, os filtros que a gente deve usar para não deixar esse cliente entrar e ser extremamente justo e honesto com essa pessoa, com esse potencial cliente, antes dele entrar. E caso ele decida entrar, que essas expectativas estejam muito alinhadas. Então hoje, quando a gente fecha um cliente menor, que está numa circunstância diferente, que está numa circunstância pior de negócio, vamos dizer assim, a gente tenta ao máximo alinhar essa expectativa, não dizendo que ele não vai ter resultado, até porque a gente não tem 100% de certeza nunca, mas que muito provavelmente o ritmo de crescimento vai ser muito mais lento e existe o risco ainda de não crescer e o negócio realmente não funcionar, não dar certo. Eu lembro que um dos últimos clientes que eu fechei, que se eu não me engano veio por indicação, eu tive uma conversa muito profunda com um dos donos, que é um casal, e ele perguntou para mim assim, cara, existe a chance de não dar certo? Eu falei, claro que existe. Nós estamos tocando um negócio, né? Existe sempre a possibilidade desse negócio não dar certo. E isso acho que setou muito bem as expectativas. Não só isso, a gente contou alguns casos de clientes que tiveram um ritmo muito mais lento de crescimento, que estavam numa situação muito parecida com a dele. Então, quando a gente pega um cliente que está bem mais numa fase inicial, ou às vezes é um cliente que está muito alavancado já, às vezes a gente tem clientes, por exemplo, que tem várias e várias lojas físicas, e eles estão começando agora no e-commerce, então eles estão engateando. É um outro cliente que, por mais que ele tenha toda essa estrutura no online, no digital, às vezes eles são muito fracos e não tem tração de venda. Então é muitas vezes o mesmo nível de dificuldade ou um nível de dificuldade muito parecido. Às vezes esse cliente, por já ter essa estrutura de lojas físicas, coisa do tipo, ele já tem um certo brand, um certo conhecimento, às vezes na região que ele está, mas ainda assim, no e-commerce é uma outra lógica, né? Então isso tem que ser levado em consideração também. É algo muito simples que a gente está aprendendo, está evoluindo e que faz parte da jornada
da nossa empresa e com certeza vai fazer parte da jornada de muitas empresas aí que estão no mercado. É isso aí, só bora.